Fala galera, bom, a nossa aula de hoje é sobre pirâmides. Então, existem, né, as pirâmides famosas lá, as pirâmides do Egito, né? Então, o sólido geométrico que recebe o nome de pirâmide é o que tem esse formato aqui, ó. Então, sempre nós vamos ter na nossa pirâmide o que a gente vai chamar de base e o vértice, tá? Então, sempre a nossa pirâmide, o que vai nomear ela é esse polígono aqui da base. Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, ó, eu falo que eu tenho uma pirâmide regular de base quadrada, tá? Como a base é um quadrado, é uma pirâmide de base quadrada. Se a base for um pentágono, a gente vai falar que é uma pirâmide de base pentagonal. Se a base for um hexágono, é uma pirâmide de base hexagonal e assim por diante, tá? Aí, alguns elementos aqui dessa pirâmide, ó. Se eu perguntasse, essa minha pirâmide tem quantos vértices? Então, além desse vértice aqui, que é o vértice da pirâmide, ela ainda tem mais esses 4 vértices da base. Então, ao todo, eu tenho 5 vértices. Depois, arestas. Arestas são esses segmentos aqui. Como a base é quadrada, nós temos as 4 arestas da base, mais essas 4 arestas laterais. Portanto, 8 arestas. E faces, eu tenho a base e outras 4 faces laterais. Portanto, 5 faces. Certo? Outra coisa importante, tem 2 tipos de pirâmide. Tem a pirâmide regular e a pirâmide oblíqua. O que diferencia uma da outra? A pirâmide regular é quando essas arestas aqui da pirâmide, todas têm o mesmo tamanho, todas são congruentes. A pirâmide oblíqua, eu tenho que essas arestas laterais têm medidas diferentes, tá? Mais um exemplo aqui que segue exatamente essa mesma ideia, ó. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem uma pirâmide de base pentagonal? Então, olha lá o que eu falei. Como eu tenho uma base pentagonal, então eu sei que a base da minha pirâmide é um pentágono. Então, bom, quantas faces ela tem? A base é uma face e como ela é um pentágono, eu tenho outras 5 faces laterais. Portanto, 6 faces. Arestas, mesma coisa. Eu tenho as 5 arestas da base e outras 5 arestas laterais. Portanto, 10 arestas. E vértices, sempre eu tenho o vértice da pirâmide e como eu tenho 5 vértices no meu polígono, que é a base, então também eu tenho 6 vértices. Um bom estudo a todos.